Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio 71 do Rural Ventures. Para quem não conhece o Rural Ventures ainda, ele é um podcast focado no agronegócio, onde nós conversamos com os founders, startups, CVCs e VCs, todos focados no agronegócio. Boa tarde, Kirangato. Boa tarde. Tudo e aí, bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Tranquilo? Passamos 70 agora, né? Estamos chegando no 100. Vamos chegar no 100, vamos passar Passamos do 100, o Vale do 50, Morte, que era 40, né? 40. Aí estamos na fase agora de scale-up. Vamos ver se a gente chega crescimento no scale-up, né? A gente tem que trabalhar para isso, mas acho que cada dia mais a gente tem conseguido trazer pessoas que lideram esse ecossistema, que fazem muito bem esse movimento, né? Sim. E que principalmente conectam todas as startups com o produtor para fazer essa validação, né? Exatamente. A gente pensou, começo, só focar nos startups. Hoje a gente viu que tem que ter todo mundo do ecossistema junto, conversando, né? E isso ajuda a startup a entender o lado do VC, o lado da empresa, a própria VC ou a própria startup e o corporate entender o lado da startup também. E eu sei que muita startup que passa aqui usa o nosso podcast para mandar para cliente ou até para investimento. Explicar. Exatamente. Porque é melhor do que um PowerPoint, né? Porque aí uma hora de explica papo, melhor, né? Puta, muito mais fácil, né? E hoje não é diferente. Hoje a gente vai conectar aqui com a Mirela Lisboa, que ela lidera o AgroStart na América Latina, que é da BASF, né? Obrigado, Mirela, por estar aqui com a gente, por ter disponibilidade de falar um pouquinho, primeiramente, quem é você, né? Como funciona a AgroStart. Acho que é um prazer conectar com você aqui. Imagina, obrigada, pessoal. Estou super feliz de participar aqui do podcast. Gosto do episódio 71. Já começa dizendo que cara, é o DDD da cidade onde eu nasci. Então, assim, vocês vão ver pelo sotaque e pelo DDD que eu sou de Salvador, Bahia. Então, estou super feliz de participar com vocês. De fato, estou à frente aí do AgroStart, que é o ecossistema de inovação aberta da BASF na América Latina. Não sou engenheira agrônoma. Eu acho que eu tenho falado muito sobre isso ultimamente, mas sou engenheira química, tô próxima ali, mas já tem um tempinho aí que tenho me aproximado do ecossistema do agro e conhecido um pouco mais dos desafios, né, das tecnologias, de fato, o que é exponencial e prioritário aí pra gente levar mais produtividade e mais resultado pro campo, que é o que realmente importa, né? Que legal. E como que você caiu aqui, Mirela? Boa pergunta. Então, eu entrei na BASF em 2017, né? Tem um tempinho já. E, na verdade, para liderar a agenda de inovação aberta para a América Latina. Na época, era um tema ainda muito desconhecido, né? A BASF estava começando a tatear o que é inovação aberta para uma indústria com tantos anos de existência no mercado e que tem uma diversidade de negócios muito grande, né? Então, eu comentei que o AgroStart é o programa de inovação aberta do agronegócio para a BASF, mas a BASF atua em diversas indústrias da cadeia química e a gente tem a unidade de tintas decorativas também, que é a Suvinil. A princípio, a minha agenda na BASF era entender qual seria essa abordagem de inovação aberta, tanto olhando para a transformação cultural, quanto para as oportunidades de transformação digital e cocriação com clientes. Então, os meus primeiros 4 anos foram dentro dessa agenda, chegando a liderar o ONONO, que é uma estrutura de inovação aberta da BASF a nível corporativo, que traduz muito essa conexão da BASF com o externo para as oportunidades de inovação aberta, tecnologias emergentes e para discutir isso com o ecossistema. E aí, dentro de cada negócio, o tema ganha profundidade com as estruturas próprias, né, de transformação digital e inovação, como o AgroStart é a estrutura para o agro. Mas depois dos 4 anos de BASF, eu fui dar uma volta aí no ecossistema, assumi a posição dentro do Cubo, Itaú, Hub de Fomento e Empreendedorismo. Foi onde eu liderei o Cubo Agro, que é um dos hubs setoriais que o Cubo tem, com a participação de corporate startups. E aí, de fato, me aproximei muito e vi o potencial e como que tem muita oportunidade aí no setor, principalmente no perfil da indústria, para ser mais arrojada, né? E apostar mais nas tecnologias que vão transformar o agronegócio. Aí o bom filho a casa torna, né? A volta dos que não foram, qualquer ditado desse funciona. Surgiu a oportunidade de liderar o AgroStart. E aí, bom, tem 3 meses que eu tô na estrutura para levar o AgroStart mais à frente, trazendo todo o legado, mas tem muita coisa legal aí pra gente fazer.
Que legal, que legal. É até bom conectar aqui, falar do Cubo, que agora a Rural está inserida dentro do Cubo, a gente fica sentado lá, né? Eu e o Kira, a gente está todo dia sentado lá e grande parte da primeira conexão foi feita contigo, obrigado. E eu acho que é legal para a gente explicar, Mirela, para o pessoal no detalhe, né? Não só para o produtor e principalmente para a startup, entender o que o AgroStart faz e como ele conecta as pontas, né? Porque eu acho que dentro da atuação da BASF, a gente já teve até a própria Karime, que nós conversamos aqui no BASF Ventures. Então, acho que tem vários frentes, né? Então, acho que é importante a gente dar nome aos bois, como a gente fala no agro, né? Muito bom. A gente fala muito que o AgroStart é uma plataforma de inovação aberta, né? E aí, por que plataforma? Isso remete até à origem. Quando o AgroStart surgiu, em 2016, foi muito com o foco de quebrar as fronteiras da organização no princípio básico de se conectar e se relacionar com as startups que já naquele ano ali, né, já vinham trazendo muitas tecnologias e tendo protagonismo aí no ecossistema do agro. Óbvio, começou a ser pensado lá em 2014, 2015, mas em 2016 o AgroStart surge com um pilar de aceleração. Que acho que é uma das formas mais fáceis que as organizações lá atrás tinham de começar a ter contato com o empreendedor, entender quando coloca uma grana aqui, como que ela reveste para a companhia, qual é o estágio de crescimento da startup. Desafios, as chamadas, e a gente tinha uma parceria na época, com a ACE, inclusive, com a aceleradora. Legal. Então tinham desafios, abriam chamadas, startups vinham, eram selecionadas, os nossos executivos começavam a entender o que é de fato startup e como dialogar, o que eu peço para uma startup na hora de fazer um negócio, qual é o entrave que eu tenho num processo meu para conseguir que esse negócio aconteça de fato e como que eu ajudo, nesse caso da aceleração, a startup a crescer ali dentro do que ela precisa, né? Legal. Então foi a primeira forma de ter um contato mais massivo com as tecnologias. E aí, 2 anos depois, entendendo que tinha muita oportunidade para a BASF conseguir também desenvolver tecnologias dentro de casa com foco no produtor, que é o nosso cliente principal, veio a plataforma de intraempreendedorismo. Então imagina o tamanho da equipe da BASF que está no campo, todo dia vendo onde tem ineficiência estrutural, onde tem oportunidade, onde dá para ser mais ágil e por aí vai, né? Tanto olhando para eficiência interna da BASF, quanto olhando para soluções que vão entregar mais produtividade e eficiência para o produtor. Aí a gente lança, de fato, o intraempreendedorismo, acho que com um ponto que é super importante, com uma esteira de prototipação de produtos fora da linha tradicional ali, da área de TI, porque eu acho que isso é importante. Né? Para não travar nos processos e nas ferramentas de uma companhia grande, né, como a BASF é. Sim. Então, se cria uma esteira com liberdade para prototipar essas soluções no campo, validar, e a cliente testar, voltar, evolui, vai no cliente, testa de novo e se tem, de fato, um protótipo de qual a solução aquele cliente ele gostaria de ter dentro de um tema específico. E aí o Intra começa a tracionar e a gerar todas as ferramentas e os negócios digitais que BASF Agro tem hoje no mercado. Então, quando a gente olha para o Conecta, que é o ecossistema de soluções que a BASF tem, ele, de alguma forma, a ideia e a primeira evolução dele veio dentro do programa do empreendedorismo. Ferramentas que dão suporte ao nosso RTV na ponta para que ele tenha informação no tempo real ali, sem ter que esperar o dado para responder para o cliente alguma coisa. Um chatbot que foi desenvolvido dentro da estrutura do Intra. Então, o Intra começou a ser, de fato, a máquina de geração de produtos digitais e de novos negócios digitais para a BASF. E aí, como que a gente conecta, né? Já tem um pilar ali que é a aceleração, tem o Intra. Aí vem a plataforma de co-inovação, porque a Bosch bate na nossa porta. Olha, vamos entender aqui oportunidades da gente co-inovar? Aí a gente desenvolve o Smart Sprayer junto com a Bosch, que é o robô que faz a aplicação do insumo exatamente no local onde tem a planta daninha, com milissegundos de retorno e garantindo que o produtor vai ter o máximo de eficiência possível no uso do produto e além do impacto ambiental. Legal. Com inovação com grandes empresas. Então, aí a gente para de olhar o AgroStart como um programa de aceleração e passa a olhar o AgroStart como uma plataforma de inovação aberta que está olhando para desafios de inovação aberta com startups, com inovação com grandes empresas e empreendedorismo. E tudo isso gera
densidade de oportunidades para a Basf Venture Capital, que você trouxe muito bem, que é a colaboração que a gente tem com a Carime, que lidera a estrutura aqui na América Latina. Então, ela olha para tudo isso e todo mundo que está circulando ali dentro de startup, que está fazendo prova de conceito com a gente, que a gente está ajudando a chegar num determinado tipo de produtor para testar aquela tecnologia e que está sendo acelerado pelo programa de aceleração. E aí ela olha para isso, conecta com a estratégia da Basf Venture Capital, entende quais são as oportunidades de disrupção e aí, de fato, faz os investimentos de acordo com a estratégia que eles têm. E hoje, você trouxe esse ponto, até me retornou aqui a entrevista que eu fiz que a gente fez com a Carime. Ela tem um olhar muito mais para empresas já que estão, vamos dizer assim, consolidadas, né? Series A e tal. Você olha no AgroStart para empresas que estão um pouco mais embrionárias, correto? Perfeito. A gente no AgroStart tem eu brinco que é um território de liberdade muito maior para testar e apostar. Sim. Porque eu acho que isso é que vai, inclusive, apoiar e são os depoimentos que a gente tem das startups que já estão com a gente há algum tempo, né? Smart Agri, Solena, Tebit. São startups que começaram muito com foco em usar a estrutura da base para testar ou para chegar. Ou seja, eu tenho um produto, eu uso a estrutura da BASF, de produto de tecnologia, né, para testar. Eu tenho uma série de laboratórios experimentais, especialistas de mercado. A startup testa, desenvolve o produto, amarra ele e vai para o mercado. Inclusive, a BASF vira cliente da startup. Né? E você acelera ela, mas você troca em equity nesse processo? Não necessariamente, não. Inclusive, o caso que a gente tem com, por exemplo, com Solena, Smart Agri, a gente virou cliente. Então, né, no final, primeiro eu sou um cliente anjo, que eu abro a minha estrutura para a startup testar a tecnologia, ela vai amarrando o produto de acordo com os feedbacks e eu viro, inclusive, cliente. Legal. Né? Então, não necessariamente tem a contrapartida do equity para que isso seja feito, tá? E quando eu falo a segunda opção, que é o chegar, eu já tenho uma startup que tem algum tipo de relacionamento com a BASF, né? Ou tem um relacionamento com o Charville, que é a nossa plataforma de digital farming, ou já tem algum negócio com a gente. E a startup tem um produto, por exemplo, muito bem consolidado para a cultura de soja. Mas imagina que ela quer entrar com o produto dela na cultura de frutas, de uva, como é o caso que eu tenho lá agora, inclusive. Mas não tem contato, né? Essa startup, ela bater lá no produtor, muito difícil, sem ter uma chancela da indústria, que consiga. Só que se você tem uma base por trás, abrindo portas, você pode chegar um passo mais longe com a startup e dar acesso, né? E isso, naturalmente, aumenta o nosso tempo de vida útil de contato com a startup para acompanhar o crescimento, o amadurecimento, e aí isso pode gerar oportunidade para investimento, por exemplo. Tá. Vamos trocar de flow. Mas deixa eu te falar uma coisa. Surgiu uma dúvida aqui em relação à aplicação. Todas as startups que você comentou agora, elas são de aplicação técnica no campo, né? Em sua maioria. Em sua maioria, mas não necessariamente. A gente agora, inclusive, tem olhado para alguns pilares para complementar essa visão, inclusive para trazer mais eficiência para o negócio, BASF. Legal. Tá? A gente sempre focou muito em soluções de tecnologia que vão trazer eficiência para R&D também, nossa área de pesquisa. Tecnologias para facilitar separação de sementes, análise de qualidade. Então, tudo que tem a ver muito realmente com o desenvolvimento, né, de pesquisa e de tratamento para as nossas sementes. E, de fato, aplicação técnica para campo, né, que vão trazer mais produtividade, eficiência e dar mais visibilidade, principalmente na parte de dados, para o produtor tomar as melhores decisões. Sim. Mas agora, a gente está olhando muito para soluções financeiras. Legal. Tá? Então, esse é um pilar que está extremamente ativo, inclusive por conta das nossas plataformas digitais de negócios, né? O próprio Conecta, o Charville. E a gente tem olhado muito para eficiência interna da própria área de agro, porque a gente tem logística, marketing, vendas, assim como todo e qualquer negócio, né? Então, inclusive, dando spoiler aí, logo vem oportunidades dentro dessa cadeia de eficiência interna, né? E aí, acho que a gente vai para o off-agro, não é só startups do agro em si, mas todas as tecnologias que ajudam a trazer eficiência. Que podem ser implementadas no agro, né? Isso, exato. Então, outro dia eu estava conversando com um empreendedor que a tecnologia dele está muito bem implementada no varejo, e ele pode muito bem entrar no agro, mas ele não é do agro e ele não sabe como. Ele precisa de um cliente anjo também, né? Então, e é de logística. É do segmento de logística. Né? Então, tem tudo a ver.
Então, já falei, né? Quando a gente fala de soluções financeiras, de eficiência interna, e a gente olha para horizontes mais disruptivos, de como a gente pega essas palavrinhas, né? Inteligência artificial, metaverso, blockchain, e coloca de forma cross aí nas oportunidades que vem por aí. Já vamos conectar algumas startups do nosso portfólio com vocês já, porque tem algumas que estão entrando aqui nessa pegada, né? Mas acho que é legal. E você falou Charvio, me explica um pouquinho o que é Charvio. Muito bom. Cara, o Charvio, imagina um ecossistema para facilitar a tomada de decisão por parte do produtor no campo. Então, é uma plataforma de digital farming mesmo, né? De gestão digital da fazenda, que coleta em tempo real os dados da lavoura na palma do produtor, obviamente a partir da conexão, né, com os sensores e com os mapas da lavoura, para ele tomar as decisões de o que ele aplica, quando ele aplica e como ele aplica. Acho que a forma mais simples de falar sobre Charvio é esse ecossistema de soluções digitais que vai apoiar o produtor no dia a dia. Então, não é mais sobre uma recomendação de uso de produto que vem na bula do produto, mas é de acordo com os dados dali da lavoura dele, de chuva, de tempo, de solo, terra, tá. Como ele aplica aquilo para a estrutura dele, né? Para a lavoura dele. Então, cada vez mais é a transformação do modelo mental da indústria de resultado de curto prazo para longo prazo. Né? Então, assim, como que a gente se torna o melhor amigo do produtor nesse sentido? Ele vai usar o produto de forma mais consciente, otimizada, e vai ter mais resultado e, consequentemente, ele vai ter mais prosperidade financeira e vai continuar tendo relacionamento com a base. E essa ferramenta, ele já usa inteligência artificial? Ou como é que... Eu acho que tem muitos que não sabem que por trás é inteligência artificial, mas tem de tudo, né? Mas sim, quando a gente fala de interpretar dados para prever modelos customizados ali, que não estão olhando para produções em geral, né? Assim, no estado X é assim, não, é no talhão dele, inclusive por talhão, né? Acho que esse é o grande ponto. Eu participei de um painel semana passada, onde alguém falou uma coisa muito interessante, que a gente está passando da agricultura de precisão para a agricultura de decisão. Né? Usando a inteligência artificial vai ajudar você a tomar decisões cada vez melhor. Eu acho que isso tem muito... Esses dias eu vi também a definição da indústria 5.0, que é a união do protagonismo da máquina com o pensamento humano, que é a decisão. Sim, né? Porque você tem o dado na mão, mas o dado por si só não faz nada. Quem define o que vai ser feito é o ser humano, né? Então você une as duas coisas. Baseado no sentimento, não nos dados. Então, e a forma como você explica isso, né? Isso. Por isso que eu digo, eu acho que você vai na ponta, tem muito produtor que não vai parar para pensar se ali é IoT, IA, blockchain. Não, ele não quer saber ele quer o dado dele para fazer interpretação. Vamos falar a verdade, ele não precisa saber. Não precisa saber. Nem o iPhone, você não precisa saber como funciona. Então, como que você transforma isso? Como que usa, né? Exato, entendeu? É só como eu uso. Eu acho que o principal ponto que a gente está passando agora, que a gente está passando num momento super importante, que é a primeira vez que está sendo implementado isso. A gente vai ter que trazer daqui a algum tempo, melhorou? Como foi essa aplicação, né? Porque a gente é muito... Bom, eu sou do mercado financeiro, a gente é muito... tem que ver para crer. Realmente essa aplicação está funcionando, realmente está tendo essa melhoria que a gente estava esperando, o produtor lá na ponta está sentindo, vamos dizer assim, mais confiabilidade na hora de fazer essa aplicação, na hora que o sistema manda ele aplicar. Porque uma coisa é ele mandar aplicar e outra coisa é o produtor aceitar aquilo, entendeu? Exato. E eu vou te falar, no final, eu acho que até o complexo e o legal do setor, né, é que não existe modelo. Você não consegue prever um modelo único para qualquer aplicação de tecnologia possível. Porque o solo é um organismo vivo, né? O produtor é um organismo vivo. E, inclusive, o operador é outro organismo vivo. Então, assim, quando se fala até, né? Tem que ir a campo. A gente ouve muito isso, essa frase, né? Tem que sujar você tem que ir lá, tem que sujar a bota, tem que ir lá. Mas porque a realidade de uma lavoura vizinha da outra é totalmente diferente. Total. A gente já teve vários casos, inclusive na esteira do empreendedorismo, que a gente entrevista muito cliente, vai testar, que funciona em 4 e não funciona em 1. E, aparentemente, os dados de modelagem coletados são os mesmos.
aparentemente, mas na hora que você vai a campo, você tem intensidade do raio solar diferente naquela região, você tem um solo que há um mês atrás teve uma enchente ou uma seca, então ele na verdade está com a característica alterada em relação ao padrão. Ou seja, tem uma série de variáveis que não são históricas, mas são sazonais ou momentâneas, que vão interferir no resultado. Então, e eu acho que ainda tem muita oportunidade, inclusive como indústria, como startup, de a gente conseguir amarrar isso melhor, né? E não seguir a esteira de venda de produto como se estivesse vendendo em qualquer outra indústria que você consegue modelar mais, porque é um processo industrial, você tem indicadores de processo, e é muito mais fácil você controlar o resultado, né? Sim. Eu acho que a grande dificuldade do agro é essa, né? Em relação a todo mundo que chega para atuar no agro, ou até mesmo a gente vê muito gringo chegando falando, pô, tem a solução ideal para o agro. O cara não sabe a realidade nossa. Então, é totalmente diferente, difícil. Tem algumas coisas que dá para você estandarizar, mas não é tudo, entendeu? Não tem essa fórmula mágica de falar, pô, vou fazer e vai acontecer, né? Mas é legal a gente poder identificar que cada dia mais os produtores estão, vamos dizer assim, acessíveis a essas tecnologias, né? E o acesso vem acontecendo para que essa gestão, não só de aplicação, eu acho que passa pela aplicação hoje de defensivos, de como gerir a parte da terra, né? Mas eu acho também para a gestão financeira do negócio dele. Né? Tudo o business, né? Não a parte agronômica só. Acho que tem que ser, o que eu vou plantar, quando que eu vou vender, né? Tudo essa parte acho que tem que ser que é mais parte rentável, do business. Que é mais rentável, vou plantar, tem um ponto aí que é curioso, né? Mas eu acho que também tem a questão geracional, que eu acho que esse é um ponto importante aqui, né? Dessa hora aqui da conversa. Inclusive, semana passada, numa reunião de time, a gente teve a oportunidade de entrevistar ao vivo uma produtora aqui do interior de São Paulo. E ela é a 4ª geração já, né, da família. E a primeira mulher à frente da produção. E é muito curioso como esse pensamento de gestão ele vem nas novas gerações, inclusive por conta da competitividade, da globalização. E que hoje você tem uma série, né, de outros temas para gerenciar, além da produção em si. Então, a parte financeira, pessoas, né? Gerenciar pessoas, porque muitas produções cresceram demais, viraram realmente, né, negócios, e aí o produtor vira gestor. E aí nessa hora precisa ter todo esse outro olhar para o que é adjacente ao core dele ali. Mas você ainda tem 3ª geração na linha de frente tomando decisão. Então, ainda em alguns casos é muito difícil o convencimento do porquê investir numa tecnologia na área de gestão do que quando é uma aplicação técnica. Porque a aplicação técnica você está vendo o resultado na produtividade. É ali, ó, é o dinheiro no final do dia. E na gestão é algo mais intangível que vem a longo prazo. Então, até o como comunicar e como vender esse tipo de tecnologia e para quem o empreendedor precisa ter essa sacada, né? De como ter o convencimento. Aí vem a integração da cadeia. Então, quando você tem a indústria junto com a cooperativa, com a revenda, num trabalho de gestão e de conscientização da importância dessas outras linhas junto ali com o produtor, aí você consegue até dar mais entrada para que o empreendedor consiga, de fato, ter sucesso, né? E é isso que vai ditar o sucesso dele no longo prazo ou não, né? Com certeza. Porque o cara que vai investir nisso no curto prazo, que vai estar vendo esse resultado no longo prazo, é o cara que vai comprar essa fazenda lá na frente. Perfeito. Do vizinho, né? Eu acho que... E voltando um pouquinho para o AgroStart, Mirela, quantas empresas já passaram lá por dentro, startups que já passaram? A gente sabe que a atuação não é só Brasil, é América Latina, né? E como que dá a atuação dessa startup pós-programa, né? Vamos dizer assim, como que ela chega no mercado, né? Qual que é o resultado, vamos dizer assim, dessas... Legal, acho que tem algumas linhas aqui, né? Quando a gente olha para o topo de funil, né? Que é o primeiro estágio ali, desde 2016 já foram mais de 600 startups que tiveram o primeiro contato. 600 startups que tiveram o primeiro contato com o AgroStart. Eu quero esse deal flow aí. Boa. Tem um cara aqui, Pedro Carneiro, Ace, que pode ajudar a gente pra caramba. Mas, obviamente, que esse número
em escala veio muito nos primeiros anos justamente por conta do programa de aceleração. E que é o principal objetivo, né? Ter uma entrada mais massiva ali no ecossistema. A gente tem 10 contratos, né? Em torno de 10 contratos, realmente, de relacionamento comercial com startups. E a gente agora está, inclusive, já participou de alguns exits, né? Dessas startups do portfólio da ACE. E tem algumas pela frente aí também, que eu não posso abrir ainda aqui, mas logo, logo o mercado também vai saber. E que a BASF está junto, inclusive, nesse momento, né? Mas, em essência, os contratos são de relacionamento comercial. Então, são contratos em que a gente, após a aceleração, gerou uma oportunidade de negócio com o time da BASF. E, a partir disso, inclusive, vem investimentos via fundo, né? A gente tem um investimento via fundo, que é na SP Ventures, no fundo 2. E investimento direto também. E... no final, por exemplo, tem um exemplo super interessante, né? Que é da AgriSmart, da Mariana Vasconcelos. A AgriSmart foi uma dessas startups que passou, né, pelo funil de aceleração do agro. E lá, na época, era super early ainda, né? Tava validando o produto. E aí sai da aceleração e hoje tem uma base imensa de produtores consumindo o produto da AgriSmart. E já é referência, inclusive, com atuação fora do país, escritórios internacionais e por aí vai. Então, tem startups que hoje já tem um porte muito mais ali, de fato, de scale-up, já estão captando cheques bem maiores, inclusive que os que originalmente a gente aporta, né, até como BASF Venture Capital, ou estão, de fato, captando novos clientes a partir da experiência com a BASF, né? E como é que esse funciona ao nível regional, né? Você tem... cada país tem seu programa ou você faz uma coisa regional e junta todo mundo? É regional e é liderado pelo Brasil, né? Então, eu vou dar até o exemplo da própria Solena, né? A Solena é uma startup que tem um case com a gente na Argentina. Inclusive, a gente apresentou no World AgriTech Summit desse ano. Então, os times dos países submetem as oportunidades para o AgroStart, que é regional. E a gente vai olhar o ecossistema como um todo. Tem oportunidade de startups Brasil fazerem negócios com nossos times fora e vice-versa. Assim como a gente deu exposição ao case da Solena e agora a gente está conectando com os nossos times de R&D aqui no Brasil. E então esse movimento ele pode acontecer para ambos os lados, tá? Mas a estrutura é regional. Isso é legal, uma estrutura de soft landing. Então, né? É parecido com a nossa estrutura também, Perfeito. que é regional, né? A gente tem bases em 5 países na América Latina e a gente ajuda nesse crescimento, né, dentro da região primeiro e depois globalmente, né? A gente tem agora um projeto, inclusive assim, não posso dar spoiler, mas não posso falar qual é a startup, mas é um case, na verdade uma POC que foi feita é uma ag fintech, digamos assim, né? Na Argentina, e agora a gente está trazendo uma oportunidade aqui para o Brasil em outro pilar. Mas o relacionamento foi muito positivo e a gente vai ter... Inclusive, eu vou estar lá no Cuba esses dias aí por causa dessa POC. Então, logo aí vai ser público. Então, vamos falar depois. Mas é legal esse ponto, porque vocês estão olhando tecnologias que podem ser aplicadas aqui no Brasil ou levadas aqui do Brasil para outras regiões da América Latina. E com validação de POCs, né? Isso é interessante pra caramba. Sim, porque às vezes o startup aqui do Brasil já tem um mercado grande, então ele foca muito no mercado local. E os outros startups, Argentina, Chile, Peru, eles têm às vezes soluções, mas não tem mercado. Mas eles têm medo de vir para cá às vezes por causa de... E é complexo, né? Vir para o Brasil, principalmente... A parte regulatória. Total, a parte regulatória. Né, por isso que eu acho que esses ecossistemas são muito importantes. Em geral, né? Todos que a gente entende que são plataformas ali de comunidades para ajudar esse pessoal, inclusive porque são empreendedores que normalmente começam olhando o mercado fora mesmo, Sim, né? Eles vão e aí tem todo o potencial. Tem até uma informação que é interessante do AgroStart, porque hoje a nossa estrutura ela é global. Então a gente tem uma operação Europa e América do Norte. Olhando para a América do Norte, é um dos ativos que a gente quer mais trabalhar a partir de agora, que de fato é uma estrutura recente, que é como a gente promove esse intercâmbio de ecossistemas para os empreendedores
América Latina com empreendedores na América do Norte e vice-versa. Porque o mercado dos Estados Unidos, ele é tão fértil e denso para o agro, como é na América Latina, especialmente quando a gente olha para o Brasil. Mas ele tem uma característica de atuação completamente diferente, direto e reto, foco em investimento e um mercado complexo também, né? E tem muito a gente já identificou nessas linhas de desafios que a gente atua aqui e lá, tem muita sinergia. Então, o nosso time do AgroStart vai ajudar muito também lá nos Estados Unidos a fazer essas conexões entre as duas grandes regiões. Né? Isso é uma aquisição recorrente que a gente recebe aqui, né? A gente tem esse trabalho de fazer essa conexão com outros hubs lá de fora, porque a gente hoje não só exporta mais só commodity, a gente exporta tecnologia. Total. Então a gente precisa estar cada vez mais conectado com essa turma lá. E uma das grandes reclamações aí é que a gente tem o podcast só em português ou às vezes em portunhol, né? E aí a galera quer saber o que está acontecendo e não consegue. Mas agora tem inteligência artificial que já gera, né? Eu falei sobre isso hoje, porque a gente também aqui produz muitos materiais, acaba produzindo em português, até para os eventos. E aí a gente tem as reuniões com o time global e tá sempre tudo em português. Falei, gente, mas agora já não deve ter mais esse problema aí. Se procurar, vai achar aí. Conversão de idioma em PowerPoint, automático. Você pode até criar o sotaque que você quer. Tem um que gera, você quer um sotaque caipira, você pode... Então... Olha aí. Vamos fazer o teste, então. Vamos. Idioma não pode ser barreira mais. Porque lá no World AgTech o pessoal, os argentinos vinham, não, eu tô treinando português, ouvindo Rural Ventures. Eu falei, caramba, que situação. A que ponto chegamos, né? Mas é bom também, né? Porque a gente tem que sempre falar o inglês, o espanhol, o alemão. Então é legal essa galera começar também a treinar o português, né? Isso é muito legal mesmo. Eu acho que assim, a gente tá tentando romper algumas barreiras de conexão de tecnologia, né? Então acho que o trabalho nosso aqui é mostrar um pouco do que está sendo feito dentro de casa. Acho que tem muita startup, principalmente as mais tecnológicas ainda, que não conseguiram se escalar, que a gente não conseguiu conversar ainda, mas acho que é um passo que a gente vai dar aqui. Mas sempre conversar com vocês assim, do lado corporate, que impulsionam e ajudam essas startups a chegarem lá, é sempre importante, porque a gente olha ou recebe alguma menção, por exemplo, vou dar um exemplo da Charve, eu já tinha visto, mas eu não sabia efetivamente o que era, porque a gente não sabe da aplicação técnica desse negócio. Então acho que dar visibilidade para o que está sendo feito lá dentro das corporações que ajudam e potencializam essas startups é muito importante para o mercado, para o ecossistema, né? E tem um ponto que eu acho que é legal aqui, que é muito porque eu estou empolgada com esse novo momento do AgroStart, inclusive, né? Acho que esses anos todos, né, desde 2016, tem um legado e tem dados, né, resultados muito interessantes de como o AgroStart conseguiu potencializar o desenvolvimento dessas soluções, né, e de fato apoiar startups nesse sentido de aceleração e de ser um cliente anjo ali, para que elas possam validar o produto e depois, de fato, estarem prontas para vender esses produtos para o mercado. Mas agora tem um olhar nosso que vai ser muito provocativo ao contrário, né? Então, a gente normalmente, como programa de inovação aberta em qualquer empresa, você entende muito bem qual é a estratégia, as demandas e você abre para o mercado. Eu quero falar sobre isso. Como que a gente olha para fora agora e diz assim, olha, tem isso aqui, BASF, né? Tem esse empreendedor que está trazendo essa oportunidade. Lá no World AgTech Summit tinha um caso clássico. O cara quase é um país lá da Europa Oriental, uma tecnologia para mapeamento, previsão de carbono, de teor de carbono em solo. E ele está chegando no Brasil para escalar e testar o produto aqui, mas ele precisa de amostra de solo, enfim, ele precisa de acesso para poder validar o produto dele. É super novo, tem um risco muito alto, mas dali pode sair a nova tecnologia que vai disruptar o mercado. Quem vai chegar antes, né? Quem vai apostar nisso antes? Qual indústria vai, de fato, ajudar esse cara a conseguir provar o produto dele? Alguém vai fazer isso.
não necessariamente está conectado com uma demanda imediata do negócio. Mas como AgroStart, a gente deveria e vai ser cada vez mais ousado em também fazer essas apostas em algo que a gente não tem tanta certeza de onde a gente está pisando, né? Falando isso. O grande problema do corporate é isso, Exato. de faltar o venture, né? De ventura, de risco, porque aí tem o risco de marca, de reputacional, tudo isso. Então é bom quando você cria uma coisa que a proposta é isso, vamos assumir risco e vamos, né, vai acertar ou então, talvez agora, não é um risco que é muito controlado, na verdade. Assim, Total controlado. E assim, controlado. Isso faz com que agora a gente trabalhe não só com as típicas chamadas de inovação aberta, em que a gente vai lançar os desafios e por aí vai, mas que a gente converse empreendedor a empreendedor que busca a gente. Então, a gente tem uma plataforma que, diferente da plataforma de desafio, que tem um desafio e a startup aplica, na verdade é uma plataforma que ela submete como que ela vê que a BASF pode ajudar ela. Então eu não tenho um desafio aberto. Eu tenho um campo, que é o nome da startup, o negócio que ela trabalha, case de sucesso que ela pode colocar ali um arquivo, um pitch deck dela, e o que ela vê de interesse na BASF. Já tá rolando isso. Já tá rolando isso. Vamos colocar esse link aqui pro LinkedIn, para as startups que estão nos escutando, para participar desse processo, que eu acho que é super interessante. Isso é interessante porque eu já leio aquele briefing entendendo se é mentoria, porque às vezes principalmente quando é startup, a gente brinca que é off-agro. Ela quer conversar com especialistas do mercado, ela quer entender, ela quer acesso e tal, né? Mas no sentido mais de mentoria de negócio mesmo, para entender como que opera o negócio. Pode ser acesso ao mercado, porque a BASF está na cadeia como um todo, então é muito difícil que a gente não tenha o contato estratégico de alguma área, de qualquer grande empresa do setor na cadeia principal, né? Ou é negócios, de fato, com a BASF. Eu tenho uma tecnologia aqui que vocês podem testar. Eu só preciso que vocês me deem acesso à fazenda experimental de vocês para testar essa tecnologia. Né? Ou pode ser um contrato já, de fato, um produto mais validado para a gente poder já ser cliente. Mas eu já direciono dentro da minha estrutura a partir do que a startup vê de interesse com a BASF. É muito mais dinâmico. É muito mais dinâmico. Nossa. Óbvio, eu não tenho talvez uma velocidade tão grande para capturar essas oportunidades como eu tenho num desafio de inovação aberta, mas certamente a gente tem uma governança muito maior e consegue direcionar esforços de forma muito mais ágil. Por quê? Porque a cada 15 dias a gente faz uma análise de todo mundo que entrou ali, a gente direciona. Inclusive, a gente diz os sims e os nãos de acordo com o pedido. Comitê eu tô com a rodada aberta, tô captando X. Não, aqui não é aqui e a gente vai tratar dessa forma. Mas é um olhar para começar a testar esse terreno que não é descoberto dentro de casa para fora, e sim de fora para dentro. Quanto tempo demora para tomar a decisão sim ou não para o startup, depois que ele manda o proposta dele? 15 dias. Na verdade, assim, a cada 15 dias, ou seja, 2 vezes por mês a gente senta, faz a análise e aí a gente retorna. Então, dentro do mesmo mês, digamos assim, a gente consegue dar um retorno. Por quê? Eu fiz uma análise aqui no dia 15. Eu tenho normalmente mais 1 ou 2 semanas para fazer as costuras dentro de casa, com as áreas dos líderes, etc., e retornar para a startup. E qual a capacidade de vocês? Quantos vocês conseguem? Acho que isso vai depender da complexidade. Tá começando agora, né? Então, a gente, para você ter ideia, na segunda quinzena de julho, a gente teve 10 startups inscritas. Né? Então, a gente está começando agora e está aprendendo também on the job. Não tem muito planejamento de até quando a gente vai. Seu bandwidth, exato, né? De quantas startups você pode... Né? Aí vai depender muito do pilar estratégico que a startup trabalha, do foco que a gente está tendo ou da oportunidade que a gente vê. E isso estava aberto para... Foi divulgado a amplitude ou não? Acho não, que não. Na verdade, a gente está trabalhando muito de forma pontual nos eventos e nas iniciativas que a gente participa. E é para qualquer startup na região, só Brasil? Qualquer startup. Inclusive, esses dias a gente recebeu um empreendedor do Paquistão. Uma startup. Global. Mas tem que vir para cá, como que é fisicamente? Aí vai depender muito do objetivo do empreendedor. Então, depende muito do como ele descreve o que ele quer com a BASF. Né? Então, tem, óbvio, as principais linhas de atuação, mas a gente está super aberto a ouvir. Como eles são globais, né? Acho que não tem acesso. E você, startup, que está nos escutando, está em fase de captação, Kieran Gartner, aqui da EduLab,
tá com um link aqui no nosso podcast para que você possa se cadastrar. Além do link da BASF, que eu vou colocar aqui para que você, startup que tem um serviço que pode ter fit com a BASF, também possa conhecer um pouquinho aqui e tentar vender o seu produto lá dentro, tá? E voltando aqui pro papo agora, porque eu não podia perder essa deixa, eu acho super legal que assim, você dá visibilidade e testa um negócio que às vezes o cara não teria uma outra entrada, uma forma de entrar dentro do modelo de negócio da BASF, né? E também faz você, eu acho que o ponto principal aqui faz a empresa pensar dentro dela se a forma que ele está atuando é a melhor forma possível. Que eu acho que é o grande ponto das empresas hoje, elas estão bem acomodadas em relação a tudo que está acontecendo fora. Aí fala assim, às vezes pode estar sendo disruptivo no campo, mas o cara não quer que mexe na caixinha dele ali, tipo, do jeito que eu faço compra, do jeito que eu faço o meu gerenciamento de risco. Então acho que tem algumas outras verticais que podem ser mexidas de acordo com todo esse processo que vocês estão colocando, que vai fazer uma diferença tremenda para a aplicação das startups dentro do modelo de negócio global de empresas, acho. Perfeito. Dá até para tangibilizar isso em exemplos práticos de como a gente está olhando para soluções e, de fato, que vão trazer eficiência para o negócio também, né? A gente vai começar agora, na verdade, começamos essa semana o kickoff da turma 8 do empreendedorismo, né? Que a gente chama de Garagem AgroStart, é o nome do nosso programa de empreendedorismo. Então, e nessa turma 8, a gente tem, por coincidência, 8 projetos, mas não foi combinado. Mas tem 2 projetos do time de supply. E são 2 projetos que tocam exatamente no que você trouxe, em como melhorar, por exemplo, a análise de dados e integração de processos das diferentes áreas de supply que a gente tem. Porque para cada cultura tem uma área de supply, para cada produto. E tem uma oportunidade de integrar a geração de dados e a análise desses dados, as atividades e os dashboards, para que a gente consiga ser mais ágil, inclusive nas informações que a gente passa para os distribuidores, para os nossos clientes e por aí vai. Se não existisse uma cultura de inovação muito bem estabelecida, isso poderia ser um caso de, não vou abrir que eu tenho oportunidade de evoluir na forma como eu gerencio e conecto as diversas bases de dados das áreas de supply. Não, mas sim, tem uma oportunidade. Não é que não está sendo bem feito. É que tem uma oportunidade de a gente tirar vantagem da tecnologia, que vai nos ajudar com esse processo de automação. E esses projetos, as pessoas que vão tocar isso, é full-time durante o processo? Não, ou part-time? É part-time, mas tem uma necessidade de um comprometimento bem grande. Tanto que a gente faz uma análise e uma série de entrevistas ao longo da etapa de submissão dos projetos, porque inclusive o líder que submete, independente da hierarquia, a pessoa que submete, ela tem que dizer quem são as pessoas que vão participar do time. Se é um projeto que exige, por exemplo, integração ou participação da área de operação ou da área de ADM de vendas, tem que ter alguém. Então, projetos às vezes que não entram na turma, não são aprovados, não necessariamente é porque não tem um viés estratégico ou não são priorizados pelo tema, mas sim porque, por exemplo, não tem a formação completa do time. Normalmente, por semana, são de 3 a 4 horas de dedicação nos workshops e nas agendas do Intra. E tem prazo para entregar? Tem. A prototipação, isso é super importante. Os batches, né, as turmas, como a gente chama, duram de 4 a 5 meses, tá? Então, todo o nosso processo de empreendedorismo, que começa com deep dive, né, mergulhar no problema, entender de fato as hipóteses desse problema, entrevistar cliente, prototipar a primeira solução, voltar com o cliente, fazer as validações, até chegar no final, que é o que a gente chama do protótipo validado em campo, são 4 meses, mais os ajustes finais aí para fazer a apresentação, para a liderança, que é a liderança do digital e, de fato, os nossos membros do Comitê Estratégico de Agro, que é o Demo Day. E aí é como se fosse o dia que eles conseguem a grana, digamos assim, para poder escalar. Legal. Que aí entra a outra parte do processo, né? Porque a gente sabe que a transformação digital, ela não para no piloto, né? E o que ele ganha no final? Ele tem equity, alguma... Na verdade, para o colaborador, é uma jornada de desenvolvimento e de protagonismo, porque essas pessoas têm a oportunidade de apresentar para a alta liderança da companhia. E, como são temas reais, problemas reais, faz parte do plano de metas, inclusive, dessas pessoas ao longo do ano.
Então, o AgroStart, no final, ajuda, inclusive, essas pessoas a atingirem seus resultados. Legal. E o empreendedor lá, ele sai com um contrato assinado ou ele sai com caixa, só com dinheiro? Nesse caso do empreendedorismo, a gente está falando dos próprios colaboradores da BASF. Tá. Né? Mas não está validando tese de startups? Não necessariamente, pode só ser que sim. A gente tem um caso, esse caso que eu comentei, que começou com a AgriFintech na Argentina e que a gente está trazendo para o Brasil, começou como um tema de intraempreendedorismo e a gente parou no momento e fez assim, não, a gente não precisa prototipar, já tem solução no mercado. Vamos atrás de startup e a gente conseguiu selecionar uma startup que tem está no momento de ter uma flexibilidade para fazer um ajuste ou uma melhoria no produto para se adequar à demanda que a gente tem. E aí, sim, já assinou uma POC, vai sair com um contrato assinado, já está com um segundo projeto aqui no Brasil. Por isso que eu não melhorar interno, mas assim, eu acho que o segredo é encontrar o que tem funcionando no mercado, que precisa de uma aceleração, e aí você traz para dentro de casa, até, na verdade, assim, é uma mentoria em loco. Com caso real, um problema real. Então, é exatamente esse caso do projeto que começou na Argentina. E agora, no final, já está com o segundo contrato aqui no Brasil, né? Então... Legal. Isso é muito bom. Porque... além de trazer melhorias para o produto, de pessoas que vivenciam o dia a dia daquela dor, né? Ainda traz a validação do produto lá na frente. Não, né? E esse caso é tão interessante. Eu tô doida para ir para o futuro já, para a gente poder já falar sobre o caso, de fato. Mas é tão interessante que, inclusive, a gente está provocando os empreendedores para uma terceira parte da jornada que hoje o produto deles não tem, mas que tem startups que tem. Então, como que a gente triangula isso? Chama a Rural, a gente faz M&A. Exato, como que a gente triangula isso e tem a solução completa num único lugar, sabe? Então, acho que tem coisa boa. Mas a tendência de mercado é isso, de consolidação, porque o produtor ele não quer ter um relacionamento comercial com várias startups, ele quer uma solução. Esse hoje é um tema, inclusive, né? Um problema, porque existem várias interfaces. Imagina o produtor entrando em uma, na A, na B, entra para ver o clima, entra na interface da startup B, na C. Tudo junto. Ainda tem que surgir esse integrador de soluções digitais. Eu vou ser bem sincero, eu achei que vamos dizer assim, esse momento de seca de recurso que o mercado passou e está passando por enquanto, eu achei que ele ia acelerar muito mais esse movimento, né? É saudável isso, porque aí... Quem não tem nada de valor vai morrer, quem tem, mas não é suficiente sozinho, vai se juntando. Então vai dar o braço, né? É que eu acho que pelo menos até observando essa situação específica que eu estou contando, a gente tem startups no agro que elas já têm uma capilaridade interessante de base de usuários, de produtores. Né? Às vezes não tem um produto tão completo, mas quando você vai ver a base de dados, já tem. Usuários, né? Muitos usuários ali. E aí, por outro lado, você tem startups mais novas que começaram a perceber esse gap de produto e que desenvolveram um produto muito robusto, mas não tem a entrada que essas startups que estão aí já passaram por acelerações, investimentos já há um tempo, tem. Então, tem esse cabo de guerra aí, né? Nesses dois casos. E dá pra separar muito bem na cabeça aqui, né? Quem é quem, né? Mas é um momento interessante para o mercado. É um momento que vai acontecer e acho que vamos dizer assim, a iniciativa que vocês tiveram aí agora é super importante para acelerar esse movimento, né? Quantas pessoas tem na equipe agora do AgriStart? Olha, essa pergunta é ótima, porque assim, na equipe do AgriStart a gente tem 3 pessoas. Eu ia falar, eu achei que era ela e mais uma. A gente tem 3 pessoas, mas assim... A gente, como opera no modelo de plataforma... A gente no Brasil ou na região? Não, aqui é a região. Região. E aí, bom, no global, quando a gente olha para a Alemanha e para Estados Unidos, é mais ou menos a mesma proporção, tá? Então, 3 aqui, 3 lá. Então, mas a gente, como opera em um modelo de plataforma, tanto de negócios como de parceiros. Então, a gente tem uma série de parceiros... plugados no AgroStart que nos ajudam, inclusive, por exemplo, na esteira de prototipação, na realização das iniciativas de comunidade, na gestão dos projetos, principalmente quando sai da fase
de piloto na garagem, né? Que é onde a gente quer mostrar, de fato, o resultado, é potencial de conversão, né? De piloto para escala, de fato. Eu vou mudar um pouquinho o tópico, só para a gente entender, porque como você já trabalhou dentro da BASF, dentro do Cubo, eu queria entender a sua visão de ecossistema de startup dentro do agronegócio. Como que você viu essa crescente? Qual que é a sua visão hoje de futuro para ele também? Eu acho que uma das coisas que eu observei muito no Cubo, tá? Especificamente, quando eu entrei no Cubo, 3 meses depois, o Cubo Agro foi lançado. Então, foi o primeiro projeto que a gente colocou de pé. Já existia como concepção. E aí veio o lançamento de fato. Quando foi lançado mesmo? Foi 2021. Ah, legal. Foi ali, julho de 2021. Depois os anos CNH se juntaram. O que eu percebi, né? Eu acho que porque em muitos setores, a demanda da transformação digital vem da própria indústria, né? E a indústria de base, principalmente. No agro, é um movimento contrário, né? Pelo menos o que eu vi, né? Se é um ecossistema nacional muito fértil para o desenvolvimento de soluções de tecnologia para o campo. Você teve aí uma nova geração de empreendedores que vêm do agronegócio, mas que decidiram trabalhar com tecnologia justamente por terem percebido as ineficiências, que nesse caso são positivas, né? Tem oportunidade para trabalhar com tecnologia. E aí se criou um ecossistema muito fértil e denso de startups, muito com foco no campo, que é o principal objetivo. E aí a demanda veio de lá para cá, né? Começou da ponta pro upstream, que é a indústria. E o Cubo Agro veio como essa necessidade da indústria se aproximar do empreendedor. Vamos vir para a realidade aqui do AgroStart. Lá em 2016, que eu acho que esse que foi o diferencial, e por isso que o AgroStart tem uma maturidade hoje como um ecossistema corporativo de inovação, o AgroStart colocou esse pé na frente, né? Olha, tem uma galera fazendo muita coisa aí e a gente tá aqui parado na nossa. Vamos criar uma chancela, uma estrutura para começar a conversar com essa galera e a gente entender quais são os grandes movimentos. Então, hoje, 2023, 2021, 2023, o que eu vi foi um movimento muito forte de todas as indústrias de base que estão mais ali no upstream, né, no início da cadeia, criando os seus ecossistemas de inovação ou colocando o pé em ecossistemas externos, justamente para acelerar esse conhecimento e as oportunidades de negócio no agro. Tanto que, dentre os principais setores de tecnologia aí do mercado tradicional, o agro é um dos que recebem os maiores cheques ou aportes, né, de investimento. Sim. E principalmente quando a gente olha agora para a CVC, que é o corporate fazendo investimento. Então você tem um olhar de fato para um retorno estratégico vindo pela alta demanda que as startups começaram a gerar para a indústria. É muito um olhar contrário, assim, na minha visão. É interessante, porque realmente o que aconteceu, né? Nasceu muita tecnologia, dado um gap que ninguém olhava, e a indústria que atendia o agro sempre olhava para dentro, nunca olhava para fora, né? Então acho que realmente teve esse movimento, né? E a gente está chegando ao final. Passa não acredito, rápido. Já? Passa muito rápido, já. Eu não poderia deixar de citar aqui que esse podcast também é oferecimento da Arara Seed, a plataforma de crowdfunding do agronegócio. Mirela, antes da gente finalizar, como que você consome conteúdo no mercado? Como que você absorve informação? Qual que é a forma que você mais usa hoje para se atualizar em relação ao mercado? A sua conversa no WhatsApp é uma excelente forma de priorizar. Não vou fugir da resposta aqui não, porque a gente estava falando inclusive sobre... Tem muito canal de informação. E hoje a notícia, você fecha um deal agora, daqui a 1 minuto, se você quiser já tá no celular de todo mundo, né? Ao mesmo tempo, a gente tem uma rotina corporativa muito grande porque a gente precisa acompanhar todo esse movimento. E a gente precisa reportar isso internamente para a alta liderança, a gente precisa reportar para o global, a gente precisa entender também o que está acontecendo lá fora. Então, eu gosto muito
de ter acesso às informações de forma mais direta e objetiva. Então, os grupos, né, as comunidades, e aí quando eu volto aqui na origem do tema, que é a conversa do WhatsApp, mas eu acho que é muito a ver com esse sentido da comunidade. Você participar das comunidades que estão discutindo as principais informações, certamente você não vai ficar sem saber o que é importante de fato. Então, eu sempre dou essa dica, né? Funciona como uma dica. Eu acho que para empreendedores, pessoas aí que estão atuando no ecossistema de inovação, quando a gente fala inclusive do agro, procurem participar das comunidades que estão discutindo e trazendo os temas de transformação digital e inovação. Porque o que você faz, Fernando, por exemplo, cara, é mandar as notícias que estão quentes no mercado. Se você parar para ver, e você vai discutir isso num grupo de inovação do agro, a galera tá falando disso, né? Então, porque se a gente for de fato... eu vou parar aqui 1 hora na minha agenda para acessar as diversas fontes. Cara, a gente não vai fazer isso durante a semana. Então, o que eu faço? Eu tô conectada com as pessoas certas, participando dos grupos certos, e aí, no final de semana, no meu tempo livre, que eu quero estudar e me aprofundar, eu já sei onde que eu entro para buscar as informações que são relevantes. Então, os podcasts, as notícias, enfim, os cases, né? Se você tá com as pessoas certas, pelo menos no seu WhatsApp, você vai ter as informações que você precisa. Cria sua comunidade, é isso. Exatamente. É isso, muito bom. E Mirella, se quiser deixar um recado para o pessoal que está escutando, para participar, seja do Start, do AgroStart e assim, de outras frentes que você está olhando, fica à vontade. Acho que o recado aqui é que vem agora, de fato, vem muita comunicação importante aí no segundo semestre sobre o futuro do AgroStart. Mas a gente faz antes de comunicar, né? Como eu comentei. Então, assim, a plataforma de conexão já está ativa, a gente vai colocar o link aqui. Mas é muito o foco também de ter o olhar mais customizado ou personalizado para a oportunidade que está na nossa frente. A base está aberta, né? A discutir, a entender, a olhar. A gente vai estar cada vez mais presente nos eventos e nas comunidades. Porque eu acho que a gente teve um caminho muito importante até aqui, que a gente consegue ensinar muito, mas agora a gente está na hora de aprender de novo e de voltar a fortalecer esses laços. Então, acompanhem as nossas redes, a gente tem Instagram, AgroStart, a gente tem o nosso site, que é onde é essa plataforma que eu vou colocar. Se conectem, estou no LinkedIn aí, Mirella com 2 L's Lisboa. Então, e fiquem atentos aí, que tem muita coisa nova aí pela frente, que vai ser interessante, com foco sempre, obviamente, em gerar os grandes cases de inovação. A gente vai marcar a Mirella no LinkedIn, no Instagram, e também vamos divulgar o site, né? E também, quando ela tiver essas informações, a gente vai compartilhar no Rural Connect. Eu vou botar o link também para que vocês possam participar do chat do WhatsApp que ela comentou aqui, para que todo mundo fique a par das informações aí que eu compartilho com o mercado. Pessoal, muito obrigado por participar do nosso episódio 71, como a Mirella bem reiterou. E eu gostaria de agradecer a vocês, meus amigos, ouvintes, e aproveito esse momento para que também nos sigam no Instagram, rural.ventures. Pessoal, até a próxima semana. Mirella, muito obrigado por participar com a gente aqui, viu? Eu que agradeço, foi muito bom o papo, pessoal. Tchau, tchau. Valeu.